Boa noite a todos. Hoje é dia 4 de agosto do ano da graça de 2022 e nós estamos em mais uma live semanal. E eu sou o professor Joanisval Gonçalves, você sabe disso, e dou as boas-vindas a todos que estão chegando para a nossa live. Bem-vindos e vamos começar hoje falando de um tema interessantíssimo, né? Estamos retornando com as nossas lives, você já conhece, você já acompanha a nossa live e, bom, essas lives, a maior parte delas, essas lives estão no YouTube, no meu canal no YouTube, Joanisval BSB, e ali você pode acompanhar, né? Você pode acompanhar nossas lives sobre os mais diferentes temas: história, relações internacionais, espionagem, guerra, curiosidades. Então, vá lá no canal Joanisval BSB no YouTube, Joanisval BSB, se inscreva no canal, clique lá no sininho para acompanhar e divulgue o nosso canal. Se você estiver gostando das nossas lives, se você achar interessante os temas ali, divulgue, porque assim você me ajuda. Opa, o pessoal está chegando, o Tiago, o Cristiano. Bem-vindos, meus caros, e a gente vai falar hoje, particularmente, de uma pessoa. A ideia dessas lives é já fazer a preparação para o mini curso que começa em setembro, dias 14, 21 e 28 de setembro, nosso mini curso online, às 20 horas, e o tema vai ser a Guerra Fria, um mundo dividido. De novo, a Guerra Fria, um mundo dividido. A gente vai ter 3 encontros, 14, 21 e 28 de setembro, às 20 horas, completamente online, para a gente conversar sobre esse período fascinante da história da humanidade, que foi a Guerra Fria. E é claro, vai ser um papo muito legal, muito descontraído. Quem já fez os minicursos pode atestar isso, né? Tem sido as aulas têm sido muito divertidas, e esse tema, particularmente, é um tema que eu considero fundamental para a gente entender o mundo atual, para a gente entender como caminha a humanidade nos dias de hoje. A gente tem que entender aquele processo, aquele período que começa ao final da Segunda Guerra Mundial, né, e vai pelos 40 anos seguintes. É sobre isso que a gente vai falar em setembro no nosso mini curso online. As inscrições podem ser feitas aqui pela bio do perfil do Instagram, né? Você encontra aí no Instagram um link, e esse link, você clicando nele, você pode fazer a inscrição no nosso mini curso. Qualquer coisa, se tiver com alguma dificuldade, me mande uma mensagem no privado aqui e eu lhe ajudo a fazer a inscrição, ok? Bom, vamos para o tema do dia. Eu fiz algumas anotações aqui, né? Vocês já conhecem o formato das lives. A gente fala um pouquinho, a gente bate um papo, responde as perguntas. Qualquer dúvida, qualquer questão, utilize esse ponto de interrogação aqui, porque às vezes passa muito rápido e eu não consigo ver a sua pergunta, tá bom? Então vamos lá. Aqueles que viram a chamada, né, da live, o velho Bulldog está de volta, podem ter se perguntado de onde é que eu tirei isso. De fato, essa é a frase que Churchill traz, que Churchill divulga quando ele assume como primeiro Lorde do Almirantado em 1939, assim que começa a Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? Mas assim que a Grã-Bretanha declara guerra à Alemanha, né? Assim que começa a Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, Churchill é chamado a compor o gabinete de guerra, o gabinete de Chamberlain, e é interessante que ele já tinha 65 anos, né? Ele já estava tecnicamente ou teoricamente, alguns diriam que já estava no final da vida, já estava aposentado, e aí era membro do parlamento, naturalmente, mas quando a Grã-Bretanha entra na guerra,
ele é chamado para compor o gabinete. E aí ele chega como primeiro lorde do Almirantado, posição que ele tinha ocupado na Primeira Guerra Mundial. Muito jovem na Primeira Guerra Mundial, né? Ele ocupa essa posição ali durante um tempo no gabinete britânico. E aí quando ele assume, ele manda a mensagem, ele divulga isso, e manda essa mensagem que o velho Bulldog estava de volta. E aí a história, a gente já sabe o que acontece a partir de então. Foi por isso que eu comecei a live, por isso que a chamada da live é com essa frase: bem-vindo, bem-vinda Germana, bem-vindo Henrique, Ricardo Borato, bom ter vocês aqui. Essa do velho Bulldog tá chegando é só uma das grandes tiradas. Bem-vindo, meu irmão Nevinston. É só uma das grandes tiradas de Churchill, né? Ele teve várias, ele tinha várias, ele tinha um raciocínio muito rápido, era um grande orador. Eu anotei aqui algumas coisas. Indiscutivelmente, Churchill é um dos grandes homens do século XX, um dos grandes líderes do século XX. Obrigado, Neviston. Um dos grandes líderes do século XX, e na história da Grã-Bretanha, ele é percebido como o maior estadista da história da Grã-Bretanha. No século XX, ele só encontra... Como primeiro-ministro, não é nem no século XX, mas na história dos primeiros ministros britânicos, o Churchill é o maior deles e está ali junto, talvez, com Thatcher e com Disraeli, né? Disraeli no século XIX, ali no auge do Império Britânico. Benjamin Disraeli, sem dúvida nenhuma, é uma referência como primeiro-ministro. E ao final do século XX, já numa outra fase, num outro momento do Império Britânico, a grande dama de ferro, Margaret Thatcher, é a outra referência. E o Churchill está no meio dessas duas grandes referências, e de fato ele está no ponto mais alto desse pódio, né? Então é interessante ter em mente isso, né? E a gente vai falar aqui, basicamente, vai ser uma live curtinha, uma live rápida. Bem-vinda, Cássia. Bem-vindo, Roberto. É uma live rápida onde a gente vai trazer algumas curiosidades, né, sobre o genial Winston Churchill. Eu anotei aqui, por exemplo, né, além de grande estadista, né, além de grande político, ele também foi um grande escritor. Vale lembrar que ele ganha o Nobel de Literatura em 53, salvo engano. Ele ganha o Nobel de Literatura. Ele escreve a história da Segunda Guerra Mundial, e é fantástico, é uma obra sensacional. E escreve também uma outra obra que pouca gente, pelo menos, claro, aqui no Brasil, conhece, exatamente a história dos povos de língua inglesa. É uma outra obra, são vários volumes, fascinante, escrita por Churchill. Ele dominava a arte de escrever como ninguém, né? Anotei aqui, ganhou o Nobel de Literatura, né? Algumas particularidades. Ganhou a cidadania honorária nos Estados Unidos, é o único primeiro-ministro britânico a ganhar uma cidadania, ser condecorado com a cidadania honorária. Eu vou falar isso mais no final, né? E antes de se tornar primeiro-ministro do Reino Unido, vale lembrar que ele só se torna primeiro-ministro em 1940, com mais de 65 anos, ao início, né? Pouco depois do início da Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, ele ocupou posições importantes no parlamento britânico e também no governo do Reino Unido, né? Anotei aqui, ele chega ao parlamento em 1900, era um garoto, né? Churchill nasce em 30 de novembro de 1874, 30 de novembro de 1874, o pessoal que gosta disso, um típico sagitariano, né?
nasce em novembro de 74 e em 1900 ele já se elege para o parlamento, portanto, com 26 anos de idade, é a primeira vez que ele ocupa uma posição no parlamento britânico e aí, ao longo do tempo, ele vai ocupar cargos de governo, né? Só para vocês terem ideia, eu anotei aqui, né, ele se elege pelo Partido Conservador, depois ele tem uma rápida passagem pelo Partido Liberal e volta para o Partido Conservador, né? Foi secretário de Assuntos Internos, ou ministro do Interior, se a gente pudesse trazer para a nossa realidade, né? Em 1910, né? Foi secretário do Tesouro de 24 a 29, né? E foi primeiro-ministro, que teve outros cargos, mas foi primeiro-ministro de 40 a 45 e depois de 51 a 55, né? É um caso interessante de alguém que foi primeiro-ministro britânico 2 vezes e no momento mais difícil da história daquele país, né? Que foi exatamente a Segunda Guerra Mundial, né? Bom, e ele se notabiliza por essa liderança do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial, essa liderança dos britânicos na Segunda Guerra Mundial. Mesmo porque, e eu também vou falar daqui a pouco, ele tem o grande trauma da Primeira Guerra Mundial. Esse trauma se chama Galípoli. Né? Bom, mas vamos falar um pouquinho dos primeiros anos. Eu anotei algumas coisas e, bom, Winston Leonard Spencer Churchill, era esse o nome dele, como eu falei, ele nasce em 1874, um típico homem da era vitoriana, né? E de uma família muito abastada. Para se ter ideia, Churchill, né? É da nobreza britânica, né? É da família de Marlborough, que nada mais é do que uma família de duques, né? O primeiro duque de Marlborough era antepassado de Churchill, né? E ele tinha uma particularidade: o pai era britânico e a mãe, né? E a mãe era americana. Pouca gente sabe disso também, mas ele mesmo comenta em vários momentos que ele carrega consigo esse vínculo forte com os Estados Unidos, né? E isso se notabiliza também durante a Segunda Guerra Mundial, né? E da aproximação dele com Roosevelt, diga-se de passagem, todos dois maçons, né? Todos dois maçons. Não sei se o Ricardo Borato está aí, mas tem essa particularidade, né? Na Segunda Guerra Mundial, os dois grandes líderes ocidentais, Churchill e Roosevelt, são maçons, e depois, substituindo o presidente Roosevelt quando ele falece, o presidente Henry Truman também era maçom, mas é só um adendo aqui na nossa conversa. De todo jeito, Churchill, ele era filho de americana com um britânico, com um inglês. E, nesse sentido, a mãe de Churchill vinha de uma família muito rica, muito abastada também. Mas, no final das contas, ele não tem muito contato com o pai, não tem, e tem uma relação distante com a mãe, apesar de sempre fazer referência a ela. De toda maneira, o pai de Churchill foi um político muito influente, né? Ele, como eu disse, vem de uma família nobre, descendente de duques, né? E no caso de Churchill, eu anotei aqui o Lord Randolph Churchill, pai de Churchill, foi um grande político conservador do século XIX, né? Foi chanceler do Tesouro, quer dizer, o equivalente ao ministro da Fazenda do Reino Unido no século XIX, e foi também presidente da Câmara dos Comuns, né? O Speaker, né, da Câmara dos Comuns. Então, sempre em posições muito proeminentes, de modo que o filho se percebia quase que impelido a acompanhar os passos do pai e dos antepassados como um todo. O avô de Churchill, com quem ele vive dos 2 aos 6 anos, né, vai ser o vice-rei da Irlanda, né?
Churchill, quando criança, bem pequeno, ele vive um tempo na Irlanda junto com o avô, que é o vice-rei ali, né? Vale lembrar que até a Primeira Guerra Mundial, a Irlanda pertencia, a ilha toda, ao Reino Unido, né? E tinha um vice-rei. E o vice-rei da Irlanda foi um dos vice-reis da Irlanda, foi o avô de Churchill. Então ele estava sempre envolvido com essa família política, ele estava sempre envolvido com essa família da aristocracia britânica, né? Ele é um produto disso e ele é um produto da aristocracia britânica da era vitoriana. E é uma particularidade interessante dele. Ele vai viver essa transição. Ele vai viver essa transição nas suas 8 décadas de vida. Churchill vê o Império Britânico no seu apogeu, né? Vê o Império Britânico dominando 25% do globo terrestre, vê o império onde o sol nunca se punha. Nos seus 80 anos de vida, ele vê o fim da era vitoriana, ele vê a Primeira Guerra Mundial e participa efetivamente, e o termo é esse, efetivamente, eu vou falar também já disso, da Primeira Guerra Mundial, participa efetivamente aí comandando o país na Segunda Guerra Mundial, e depois ainda vê a decadência do Império Britânico em termos de possessões coloniais. Ele vê a independência da joia da coroa, que é a Índia, né? Por exemplo, ele testemunha o processo de descolonização. Então, a vida de Churchill por si só é uma vida muito intensa, como era ele também. É uma vida muito intensa e é uma vida muito marcada por grandes acontecimentos, e o mais interessante, muitos dos quais Churchill era também protagonista. E isso é muito legal. Bem-vinda, Vivi, bem-vinda, Eugênia, bem-vinda, Lu. Muito bom ter vocês aqui. Bom, mais algumas observações sobre Churchill, né? A gente ainda está falando do início. Essa referência, ele faz depois referência aos pais, esse distanciamento, mas ele carregava o sangue dos Churchill, né? Outra particularidade, a dificuldade. Churchill é tido como, como eu disse, além de um grande político, um líder militar e um grande escritor, e um grande orador. Os discursos de Churchill são fantásticos. Quem já teve a oportunidade de ler ou até de ouvir, é possível ouvir os discursos de Churchill, né? Eu mesmo tenho aqui, bom, hoje pela internet você ouve com tranquilidade, né? Mas eu tenho aqui um CD com grandes discursos de Churchill e é bem interessante. Então era um gigante da oratória, apesar daquela voz, daquela dificuldade que ele tinha apesar daquela voz que era pouco agradável, e apesar da dificuldade que ele tinha de pronunciar algumas palavras. Por exemplo, ele tinha dificuldade com S e com Z na língua inglesa, né? Ao falar. Ele tinha dificuldade ao falar o S e o Z. Então, aquele discurso carregado de Churchill, mesmo com aquela oratória, mesmo com aquela dicção, aqueles problemas todos de dicção, ele é tido como um dos grandes oradores de língua inglesa na história dos povos de língua inglesa, para usar referência à própria obra de Churchill, né? Outra particularidade, como eu disse, um homem de uma grande cultura literária e de uma grande habilidade, de uma grande capacidade como escritor, alguns atribuem isso também à sua infância, porque quando ele começa na escola, ele tem grandes dificuldades em latim. Ele disse que não conseguia aprender latim, tem dificuldade em grego,
né? Mas se destaca muito em história, naturalmente, não dá para ser um grande estadista como Churchill sem conhecer a história, né? Ele se destaca muito em história e ele mergulha na língua e literatura inglesas. Exatamente pela dificuldade que ele tinha com as letras clássicas, né? Com latim, com grego, mas sobretudo com latim. Então, como ele vê que ele não consegue gerar nada, ou ele tem muita dificuldade em lidar com as línguas românicas, no final das contas, né, com o latim, com outras línguas e com derivadas do latim e com o grego, né, aí ele vai mergulhar, né, mergulhar na língua inglesa e vai ser esse grande mestre no domínio do idioma inglês. Vale muito ler Churchill no original, vale muito ouvir Churchill, né? Porque ele trabalha com as palavras de uma maneira fantástica, né? Mais uma observação sobre a juventude de Churchill, né? Bom, naquela época, os garotos de famílias aristocráticas, famílias ricas britânicas, estudavam em internatos, né? E Churchill passa a infância dele, a juventude em internatos, e ele tenta ingressar na escola militar de Sandhurst, que é a grande escola militar britânica, né? Então ele tenta ingressar, ele tenta 2 vezes e só numa terceira é que ele é admitido em Sandhurst. E aí ele vai seguir ali, ele vai... para você ter ideia, Sandhurst é o equivalente a West Point nos Estados Unidos, né? Ou as academias militares aqui, né? E o pai dele morre assim que ele sai, assim que ele termina o curso em Sandhurst. Em 1895, anotei aqui, portanto, com 21 anos de idade, Churchill ele é chamado, ele se torna segundo tenente e ele vai servir num regimento de cavalaria do exército britânico, né? E aí naquele ano também acontece uma outra guinada, uma outra virada na vida de Churchill. Quer dizer, ele é um jovem tenente, né? Mas ele é mandado para Cuba como correspondente. E aí ele começa a descobrir a veia jornalística dele. E aí ele é mandado para Cuba como correspondente, porque do Daily Graphic ele vai simplesmente, olha que vida fascinante desse cidadão, ele vai simplesmente acompanhar a independência de Cuba como jornalista. Naquela época Cuba pertencia à Espanha, você tem depois a guerra, você tem a guerra entre espanhóis e americanos, né? Churchill vai acompanhar o processo de independência de Cuba, só isso, com 21 anos de idade, né? Bom, de todo jeito ele volta e continua a carreira militar, né? E aí no exército, por exemplo, ele participou, ele foi à Índia, ele pôde assistir às ações militares britânicas na Índia, né? E no Sudão também. No Sudão, o Sudão é uma área estratégica, era uma área estratégica do Império Britânico, né? Os britânicos sofreram muito no século XIX no Sudão, até consolidar sua posição ali, e depois ele também vai participar, e aí ele vai se destacar muito também como jornalista, mas correspondente de guerra, ele vira prisioneiro de guerra ali, e ele vai se destacar muito quando ele participa da Segunda Guerra dos Boers, de 1899 a 1902, lá na África do Sul, né? A Segunda Guerra dos Boers, ele vai no início da Segunda Guerra dos Boers, e ali ele passa um tempo preso, inclusive, né? Mas cobrindo também para os jornais britânicos, como jornalista, portanto, a Guerra dos Boers. Então, a vida de Churchill é em guerras, em conflitos, desde muito jovem, numa época em que o restante do mundo vivia a paz, né? Ou pelo menos o restante do mundo europeu, né? Em que se vivia, a maior parte das pessoas, a chamada Belle Époque, né? E Churchill estava sempre envolvido em
algum conflito, sempre envolvido em alguma guerra, fosse como soldado, fosse como jornalista e mais adiante como político, né? Churchill tem a vida, portanto, associada a uma coisa que ele gosta desde muito pequeno, que é assuntos militares, né? Ele brincava com soldadinho de chumbo, ele assistia às grandes paradas militares bem pequenininho, enquanto, por exemplo, o avô era o vice-rei da Irlanda. E já que eu estou falando, desculpem, já que eu estou falando em assuntos militares, vale lembrar, eu estou falando em guerra também, vale lembrar que 14, 21 e 28 de setembro, nós vamos falar de um outro tipo de guerra. A gente vai ter um mini curso sobre Guerra Fria, onde a gente vai falar do mundo dividido durante essas 4 décadas que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial. O mini curso online, transmitido ao vivo pela plataforma, provavelmente pelo Zoom, né? Vai ser um mini curso online, são 3 encontros e ele está muito interessante mesmo, né? Dias 14, 21 e 28, às 20 horas, são 3 quartas-feiras de setembro. Eu espero você aqui, depois do feriado de 7 de setembro, né? A quarta-feira seguinte, 14, 21 e 28, espero você para o nosso mini curso. Tá imperdível, o pessoal já está se inscrevendo e vai ser bem legal. E se você se inscrever agora, você consegue o desconto, né? Vale lembrar que as inscrições antecipadas, a gente tem um desconto para as inscrições antecipadas, a gente tem desconto para ex-alunos, para instituições parceiras. Então, vale a pena. Como é que você se inscreve? Aqui no perfil, na bio do perfil, tem um linkzinho, logo em cima onde tem Joanisval, o nome e tudo, no perfil do Instagram, tem um link, e aí você clicando ali, você vai ter acesso ao formulário para se inscrever no minicurso. Se você tiver alguma dificuldade em se inscrever no minicurso, me manda uma mensagem no privado e a gente conversa, eu te oriento a se inscrever, como se inscrever, ok? Então, estou aguardando você no minicurso sobre Guerra Fria. Vai ser um papo fantástico e tenho certeza que depois do minicurso você vai entender melhor tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, tá? Vamos falar um pouquinho da carreira literária de Churchill. Eu vou passar muito rápido por ela. Eu anotei aqui que ele começa a escrever muito cedo, né? Já em 97, com 20 anos de idade, né? Ele já ensaia um primeiro romance político, um romance utópico, né? Mas aí ele para quando ele é mandado para a Índia. Mas as primeiras publicações de Churchill vêm no ano seguinte. É a história do campo de Malakand Force, né, de 1898, e A Guerra no Rio, de 1899, respectivamente sobre as campanhas dele, que ele havia participado no Paquistão, e a Batalha de Omdurman. Né? Então ele escreve sobre isso. Em 1900 ele escreve um romance, né? E 6 anos depois ele escreve a biografia do seu pai, Lord Randolph Churchill. Como eu disse, foi um político importante, um líder importante do Partido Conservador no século XIX. E aí o Churchill nunca mais para de escrever. Ele escreve várias obras, várias análises. Ele, como eu disse, ele era apaixonado por história, então a história da Segunda Guerra Mundial ele vai escrever acho que são 6 volumes. Né? Ele vai escrever a história dos povos de língua inglesa. Então, desde muito cedo e até o final da vida, ele nunca deixou de escrever. Ele nunca deixou de registrar para o mundo a sua percepção de tudo aquilo que estava à sua volta. Né? Mas ele não se atém só à vida literária. Como eu disse, a partir de 1900 ele se elege para o parlamento britânico e ele se torna um membro da Câmara dos Comuns. Né? Ele tinha 26 anos de idade e ele se elege pelo Partido Conservador. Depois ele muda para os liberais, como eu disse,
e vira o subsecretário das colônias, um cargo importantíssimo no Império Britânico naquele momento, isso é em 1905, e vira ministro do Comércio 3 anos depois. 3 anos depois, em 1908, Churchill já é muito novo ainda, ele é de 74, né? É muito novo ainda. Churchill tá lá como secretário do Comércio, né? Isso é louco. Ele é de 74, mas garoto ainda, já era membro do gabinete britânico, né? Que mais? Claro que durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 18, pense que em 1914 ele é de 74, 84, 94, 14. Com 40 anos de idade, ele se torna o primeiro Lorde do Almirantado, uma posição chave na defesa britânica, né? Na defesa do Império. Bem-vindo, Tiago, Beatriz também, Renatinha, Luiz Gonzaga, bem-vindos. 40 anos, Churchill já ocupava uma das posições chaves da defesa no gabinete britânico. E isso faz toda a diferença. Ele é o primeiro Lorde do Almirantado ali e ele é o responsável pela campanha de Galípoli, que é tido como o maior fracasso britânico na Primeira Guerra Mundial, né? Eu acho que, se não me engano, lá no canal no YouTube, Joanisval BSB, tem uma live sobre Galípoli. Opa, o Felipe está escrevendo aqui, fazia tempo que eu não tinha oportunidade de ver o professor e amigo ao vivo. Abraços e saudades. Abraço também, meu querido Felipe. A gente esteve junto, tive a satisfação de conhecer o Felipe há 8 anos, né, Felipe? Quando a gente foi, a gente estava junto na Normandia, né? A gente foi assistir os 70 anos do dia D, né? E foi fantástico. E aí um abraço pro querido amigo. E é interessante, Felipe. O Felipe é de Marinha. Exatamente, ele chega aqui à live na hora que eu estou comentando sobre Churchill como o primeiro Lorde do Almirantado. Bom, o que acontece? Galípoli é muito marcante porque é um fracasso. E milhares de soldados, de combatentes australianos, sobretudo, e neozelandeses, não vou entrar em detalhes sobre a campanha de Galípoli, se tenta tomar uma posição turca, né, nos estreitos ali, em Dardanelos, né, e fracasso. E o grande responsável por esse planejamento e pelo fracasso de Galípoli é o próprio Churchill. Opa, a Bia colocou aqui o link para o meu canal no YouTube, Joanisval BSB. Então, se você depois quiser conhecer o nosso canal no YouTube, é só clicar no link que a Bia colocou aqui e ela vai já colocar o link para as inscrições no nosso minicurso sobre Guerra Fria, minicurso online que começa no dia 14 de setembro, vai ser nos dias 14, 21 e 28 de setembro, às 20 horas. Você ainda pode se inscrever com desconto. Bom, é tão traumático, tão traumática a situação de Galípoli que Churchill se demite do gabinete e ele vai servir como capitão na linha de frente na Primeira Guerra Mundial. Ele vai para o fronte ocidental, ele vai para a França e vai passar um tempo, são alguns meses só, mas de todo jeito ele vai servir como combatente, como oficial, né, na Primeira Guerra Mundial. Então ele participa, né? É interessante isso. Se a gente pensa em alguns líderes da Segunda Guerra Mundial que participaram efetivamente dos combates, né, na Primeira Guerra Mundial, Churchill é um deles. Né? Hitler também participou, mas Churchill vai como oficial. Então ele sai de primeiro Lorde do Almirantado para um oficial regular das forças do Exército Britânico, e a Bia colocou o link aí agora
para o minicurso. Obrigado, Bia. Obrigado, Felipe. A Bia colocou aqui, e veja, é louco isso, se você parar para olhar. O sujeito é ministro, ele tem algo em torno, ele tem 40 e poucos anos, Galípoli, salvo engano, é 1915, então ele tinha 41 anos, né? E aí, de repente, ele fracassa como líder militar e líder político ali, e aí ele vai servir como oficial regular nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Tá? Logo depois ele volta, né? Ele volta disso, né? E aí acontece mais uma situação interessante na vida de Churchill. Ele volta, e aí ele volta como ministro do material bélico, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Né? Ele volta pelo Partido Conservador, ele se torna ministro do material bélico, depois ele vai ser ministro das Finanças. Então é interessante essa passagem, de novo, Churchill no campo de batalha. E aqui tem uma curiosidade, quando ele é ministro do material bélico, ele consegue aprovar, ele consegue fazer o governo comprar a ideia de uma nova arma, de uma arma secreta dos britânicos, que vai ser muito importante na Primeira Guerra Mundial. É uma arma que os britânicos trazem no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, mas que inclusive vai ser essencial na Segunda. Né? E Churchill escolhe o nome dessa arma, dessa inovação. E ele chama essa arma de tanque. O idealizador do emprego de tanques pelo exército britânico na Primeira Guerra Mundial, um grande patrocinador disso, foi Winston Churchill. Então, mais uma particularidade sobre esse cidadão fascinante. Né? No entreguerras, ele volta para o parlamento britânico, né, e volta para o gabinete, ele ocupa posições importantes, mas já no final do entreguerras, já avançando a década de 30, ele sai de cena, e aí ele continua no parlamento, é óbvio, mas ele sai de posições de governo, até porque ele já está com a idade mais avançada, ele já está com seus 60 anos, né? Lembre-se, em 34 ele está com 60 anos, efetivamente. Então ele já recolhe um pouco, mas durante esse período todo dele no parlamento, ele se torna muito crítico, né, da política de apaziguamento britânica. A gente tem uma live sobre isso lá no canal do YouTube. Ele se torna muito crítico dos britânicos e da forma como os britânicos lidavam com Hitler e com os nazistas. Então, ele passa a ser um ferrenho opositor da política externa britânica com relação à Alemanha e ao Terceiro Reich. Ele dizia que os britânicos não podiam ser tão passivos ou tão pacifistas, né? E ele defende um fortalecimento das capacidades militares do Reino Unido. E é muito criticado por isso. Ele é muito criticado por isso. E olha que coisa interessante. Durante todo esse período que antecede a Segunda Guerra Mundial, Churchill é um dos poucos no parlamento britânico que alerta. Olha, cuidado com esses caras, cuidado com a Alemanha, não podemos deixar a Alemanha se armar desse jeito, temos que estar preparados, uma outra guerra pode vir, está vindo uma outra guerra, né? Tá vindo outra guerra. E aí o que acontece? A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, 1º de setembro de 39, a Alemanha invade a Polônia. Logo depois, em razão dos acordos que tem com a Polônia de salvaguardas, a Grã-Bretanha e a França declaram guerra à Alemanha, e aí o restante a gente já sabe o que acontece. Né? Nesse momento, o primeiro-ministro britânico é Lord Chamberlain, e Chamberlain ainda continua como primeiro-ministro britânico até maio de 40, quando a gente vai ter a Batalha da França, né? Quando os alemães invadem a França, né? Começam a guerra efetiva em território francês. E aí, olha que interessante. Obrigado, Sandra. Obrigado, Guilherme, também. Bem-vindos, bem-vindos. Começa a guerra no território francês. Churchill, assim que começa a guerra, 1º de setembro de 39, ele é chamado para compor o gabinete com Chamberlain, né? Chamberlain é o primeiro-ministro, mas chama Churchill.
né? E Churchill volta como primeiro Lorde do Almirantado. Daí, de novo, aquela frase que a gente falou dela no início da live: o velho Bulldog está de volta. Né? Por 65 anos, ele vem com espírito de garoto para servir ao país. Para servir ao país. Boa noite, Fabiano. Fossá, meu irmão. Bom vê-lo aqui. Muito bom. Ele vem com esse espírito, com esse ímpeto de garoto para comandar o país e comandar o Império Britânico na hora mais escura, como diriam alguns, né, da história daquele povo. Bom, aí a gente já conhece, a gente sabe que Churchill lidera os britânicos na reação ao expansionismo alemão e acaba vitorioso. Aqui, a gente já está perto de acabar a live, eu já vou acabar, mas teria espaço para a gente falar dos grandes discursos. E aqui são momentos onde a gente tem grandes discursos de Churchill, sempre estimulando o povo britânico a reagir, a resistir, né? Tem aquele discurso lindo dele de que nós vamos resistir nas nossas praias, e se invadirem o nosso território, nós vamos resistir nos domínios do Império Britânico. É lindo. Vale a pena escutar esses discursos, vale a pena ler esses discursos de Churchill. Eu digo escutar porque muitos deles estão gravados, né, com a própria voz do velho Bulldog. Né? Esse discurso é o discurso do sangue, suor e lágrimas. Só temos a oferecer nosso sangue, suor e lágrimas. Isso é lindo, o discurso de Churchill. Tem um outro discurso onde ele enaltece a Real Força Aérea Britânica, a RAF, e ele fala: nunca devemos tanto a tão poucos, na Batalha da Inglaterra, né, na batalha sobre os céus da Inglaterra. Então, os discursos de Churchill são belíssimos. E ele sempre tinha uma pegada muito boa, o raciocínio era muito rápido, a maneira como ele usava as palavras, a maneira como ele colocava as palavras no discurso é algo único. Ele, sem dúvida nenhuma, era um mestre nisso. Veja, sangue, suor e lágrimas, aquilo fica marcado na história, não existe, dificilmente você vai encontrar, hoje talvez até encontre, né, as coisas mudam, mas até muito recentemente, dificilmente você encontraria um britânico que não conhecesse essa frase, né, como aquela que eu já citei: nunca devemos tanto a tão poucos. Bom, e ele lidera o país à vitória na Segunda Guerra Mundial. E o mais louco, a gente falou disso na live passada, e o mais louco é que ao final da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha está derrotada, o Japão está prestes a sucumbir, né? Em julho de 1945, na Conferência de Potsdam, Churchill chega como primeiro-ministro britânico, o primeiro-ministro vitorioso na guerra. E olha que coisa louca. E durante a conferência a gente tem eleições no Reino Unido e ele perde. E ele deixa a conferência de Potsdam não mais como primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro é Clement Attlee, que esse passa a liderar a Grã-Bretanha no pós-guerra. Mas até 1951, quando ele volta, 50-51, Churchill volta, né? O velho Bulldog volta como primeiro-ministro. É sempre bom ouvir suas aulas, sobretudo com viés de pesquisa, investigador. Obrigado, Kátia. Muito obrigado, Kátia Barbosa. Pois é, Churchill tinha isso. Eu estou me lembrando aqui dos discursos, né, e da verve de Churchill no parlamento. Ele tinha uma senhora, uma deputada da oposição, né, se não me engano, do Partido Trabalhista ou Liberal, eu não me lembro, de oposição, e é muito marcante os embates que Churchill tinha com ela, né? Tem isso aconteceu mesmo. Tem um momento que no parlamento britânico ela está brigando, discutindo com ele, né, dentro do parlamento, né, lá é possível esse tipo de bate-boca, é o parlamento, né,
e ela fala para ele que se ela fosse mulher dele, ela botava um veneno na bebida dele. E aí ele retruca na lata: e se eu fosse seu marido, eu beberia o veneno. Né? Tem esse tipo de coisa. Tem aquela que, essa a gente não sabe, eu não sei realmente se ele disse isso, mas teria havido o debate dela de que ele era um bêbado, né? E ele dizia: bom, mas no dia seguinte eu tô sóbrio, a senhora eu não posso falar a mesma coisa. Tá? Então tinha esse tipo de discussão. E ele gostava realmente. Churchill ainda tinha essa particularidade, né? Aquela figura que apesar de ter sido militar, atleta, combatente, não dispensava o seu charuto ou os seus charutos durante o dia, não dispensava o uísque. Churchill começava o dia com uísque, para você ter ideia. E comia muito mal, então as pessoas não entendiam como ele tinha aquele vigor todo. Né? Ele despachava, durante as manhãs, ele despachava deitado na cama com um copo de uísque. Né? Era uma figura, era uma figura. Bom, caminhando para o final da live já, vamos falar então de Churchill pós-Segunda Guerra. A gente vai falar um pouquinho de Churchill no pós-Segunda Guerra no nosso mini curso. Né? Boa noite, Chico Viana. Bem-vindo, bem-vindo. A gente vai falar no nosso mini curso, né, em 14, 21 e 28 de setembro, às 20 horas, um mini curso online ao vivo, né, aqui pela plataforma do Zoom. Você pode se inscrever ainda, dá para se inscrever com desconto. E nesse mini curso a gente vai falar um pouco desse pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, em que Churchill ainda é protagonista. Né? Ele retorna como... Olha que coisa louca! Ele retorna como primeiro-ministro em 1951. 1951, ele já estava com 77 anos. 77 anos. 67 anos. Ele já estava... É isso? Ele é de 74. Ele é de 74. Não, 77. É por aí. Bom, eu sou péssimo de matemática, mas 74 para 51. Faça o cálculo e é a idade com que ele volta, né, como primeiro-ministro. E, a Bia colocou ali o link para as inscrições no minicurso, que também podem ser feitas pelo meu perfil aqui, pelo link que está no meu perfil do Instagram. É só clicar no perfil, no link aí do perfil, e você tem acesso ao formulário de inscrição no minicurso online Guerra Fria, um mundo dividido. 14, 21 e 28 de setembro, às 20 horas, completamente online, ao vivo, claro, mas online. A gente vai bater um papo fantástico sobre esses 40 anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial e que foram decisivos na nossa história e que nos influenciam até hoje. Bom, aí Churchill volta, né? 76 anos. 76 anos ele retorna como primeiro-ministro britânico. É fantástico. Aí já sob a Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth II já era rainha, né? Churchill foi primeiro-ministro sobre o rei George, o pai de Elizabeth, e depois ele volta sendo o primeiro-ministro dela, rainha já do Reino Unido. Né? Bom, e aí é nesse momento que ele também ganha, em 53, como primeiro-ministro, ainda como primeiro-ministro, ele ganha, pelas suas memórias da Segunda Guerra Mundial, né, ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Só isso, para começar a brincar. Bem-vindo, Salue, Fábius, Salue. Ele chega... Ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura com 78 anos, pelas memórias da Segunda Guerra Mundial. Mas lembre-se, ele escreveu também a História dos Povos de Língua Inglesa e outras obras
muito interessantes. Então, até o final da vida, Churchill é envolvido com as letras, com a política, com questões militares e com a arte de saber contar bem ao mundo sobre a maneira por meio da qual ele percebe esse mundo. Churchill tinha essa habilidade, né? E aí em 55, já com a idade avançada, né? Ele já está com 81, em 55 ele profere o seu último discurso, né? Ele profere o seu último discurso como primeiro-ministro na Câmara dos Comuns, né? E o tema, a referência desse discurso, né? Ele anuncia a renúncia, né, ao mandato dele, né? Mas ele alerta o mundo para o perigo de uma guerra nuclear. E quem fala ali é o sujeito que havia passado por inúmeros conflitos, inclusive pela Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, como protagonista. E o mote desse discurso é jamais se desesperar. Jamais se desesperar. É esse, a gente pode dizer, o testamento político de Churchill, é a mensagem que ele deixa, né? Jamais se desesperar, mas atentai para o risco de uma guerra nuclear. Por sinal, sempre com as suas tiradas, sempre com as suas frases de efeito, sempre com as suas grandes referências, é Churchill o primeiro a usar o termo, ele cria o termo cortina de ferro, viu? Cortina de ferro é criado por ele no discurso que ele faz em Fulton. A gente fala disso no minicurso sobre Guerra Fria, 14, 21 e 28 de setembro, online, inscreva-se, né? Ele faz esse discurso, ele fala que uma cortina de ferro se abate sobre a Europa, né? Do Báltico, a fronteira com a Suíça, e ele começa a falar da cortina de ferro que separaria o mundo livre do mundo comunista, né? Bom, outra tirada interessante. Aí, a partir daí, né, depois desse, já com mais de 80 anos, ele vai seguir o final da vida de uma forma mais discreta, né, pintando. Também era artista plástico, gostava de pintar, né, é muito interessante. Tem momentos que ele está cansado de tudo, aí ele vai pintar os quadros dele, né. Em uma particularidade, uma penúltima curiosidade, né, em 21 de junho de 55, eu anotei aqui, a Prefeitura de Londres inaugura uma estátua de Churchill com ele presente. Olha que coisa interessante. O sujeito é tão único que ele foi para a inauguração da estátua dele, que lhe foi presenteada pela Prefeitura de Londres. O cara vai para a inauguração da estátua dele em Londres, né? Isso é sensacional, né? E aí ele vem a falecer com 89 anos em 1963. Que vida fascinante a desse cidadão, né? Quando minto, 63 não, com 89 anos, ele ganha o título de cidadão honorário dos Estados Unidos, né? Isso é muito louco. Quem dá esse título a ele, veja as relações de Churchill. Foi só um jovem presidente chamado John Fitzgerald Kennedy. Kennedy dá a cidadania honorária, né, para Churchill, que era filho de americana, né, em 63. Aí ele não vai receber, naturalmente, ele já estava com a idade muito avançada, né, estava com 89 anos, ele não tinha condições de se deslocar para receber, né? Mas aí o filho dele vai, o Randolph, e recebe a cidadania. No final das contas, em 24 de janeiro de 65, né? 24 de janeiro de 65, com pouco mais de 90 anos, né?
Churchill vem a falecer. Eu disse que ele é de 30 de novembro de 74, 1874. Ele falece em 24 de janeiro de 65, portanto 91 anos, não é isso? 90 anos, ele ia fazer 91 em novembro de 65, né? Vítima de um último derrame. Ele tem um derrame, ele falece e acaba aí uma vida, uma história de uma vida fascinante, de alguém que viveu intensamente cada momento como um homem comum, mas também como um homem público. É o grande protagonista do Império Britânico no século XX. É o grande protagonista desde o final do século XIX, né? Participando como militar de campanhas interessantes, depois como parlamentar, depois como líder político efetivamente, como escritor, como artista, como pensador. Então é uma vida indubitavelmente fascinante. E para fechar, em 2002, Churchill é eleito pela BBC como o maior britânico de todos os tempos. Maior britânico de todos os tempos, e de fato é uma justíssima homenagem a esse grande homem. Bom, essa era uma passagem rápida, né? Já vai dar 9 horas, né? E a ideia hoje era conversar um pouco sobre esse grande líder que vai ser fundamental para definir, inclusive, os destinos do mundo após a Segunda Guerra Mundial também, esse grande protagonista da história do século XX. E a gente fez essa live exatamente como uma preparação para o nosso minicurso. Aqueles que se interessarem podem acompanhar um pouco mais. O nosso minicurso é muito assim também, só que com imagem, com slide, com um bate-papo mais próximo, né? Podem acompanhar pelo nosso minicurso. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma observação, tem aqui o ponto de interrogação, é só fazer. Obrigado, Fossá, parabéns pela didática e saudações, meu amigo. Obrigado, vida e longa. Obrigado, Kleber Fossá, aí de Chapecó, Santa Catarina, terra maravilhosa. Meu abraço a todo mundo aí de Santa Catarina. Tô vendo que o Anderson entrou também aí por Santa Catarina, né? Abraço grande, Aleteia, abraço também. Olha aí, de Santa Catarina para o Ceará. Muito bom ter vocês aqui. Excelente. A gente tem amigos aqui dos vários pontos do Brasil e eu deixo o meu abraço a todos vocês. Se houver alguma pergunta, Sandra, obrigado, Sandra. Eu é que agradeço, Sandra. Bem-vinda. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, algum comentário, aproveite agora. Se não, opa, Eugênia está aqui em Brasília, né? Está aqui pertinho. Obrigado, Eugênia. Se alguém tiver alguma questão, algum comentário, alguma observação, faça agora. Henrique, lá do Rio de Janeiro também. Boa live. Obrigado, Henrique. Henrique conhece muito de história. Henrique que certamente Henrique teve no gabinete de Churchill, lá em Londres, né? O gabinete de guerra de Churchill, que é interessantíssimo. Hoje é um museu e mostra as condições muito espartanas que ele viveu, ou que ele vivia durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a cidade de Londres estava sendo bombardeada, né? Bom, de novo, mais uma vez, para você não esquecer, eu vou lembrar que nos dias 14, 21 e 28 de setembro nós temos o nosso minicurso online sobre Guerra Fria. Guerra Fria é um mundo dividido, que você pode fazer as inscrições ainda com desconto. A sua inscrição você pode fazer ainda com desconto pelo link aqui da bio no canal, no perfil, não sei, perfil, canal. Aqui no perfil tem um linkzinho, você pode fazer a sua inscrição para o minicurso ainda com desconto e também se você tiver alguma dificuldade em fazer a inscrição aqui pela bio do perfil, pelo link da bio, né, me manda uma mensagem no privado.
manda uma mensagem no privado e a gente conversa, tá bom? Novamente agradecendo muito a participação de todos e eu desejo a vocês um ótimo restinho de semana, um bom final de semana. Até a próxima. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem com Deus e abraço. Até a próxima. Obrigado.